Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura das cartas de Santo Inácio de Antioquia. Estamos na carta aos Filadélfios. É o nosso 12º encontro. Vamos começar a partir do capítulo 6º até o capítulo 11º. Vamos então fazer a nossa leitura a esta carta, iniciando então nesse capítulo 6º. Nos diz Santo Inácio: se, no entanto, alguém vier com interpretações judaizantes, não lhe deis ouvido. É melhor ouvir doutrina cristã dos lábios de um homem circuncidado, isto é, de um judeu, do que a doutrina judaica de um não circuncidado, isto é, um pagão. Se, porém, ambos, tanto o judeu quanto o pagão, não falarem de Jesus Cristo, tenha-os em conta de colunas sepulcrais e mesmo de sepulcros, sobre os quais estão escritos apenas nomes de homens. Aqui embaixo só tem cadáver, não tem ninguém mais. Fugi, pois, das artimanhas e tramóias do príncipe deste século, para que não venhais a esmorecer no amor, atribulados pela sagacidade dele, daquele que leva uma doutrina contrária à regra da fé, aquilo que foi recebido dos apóstolos. Todos vós, porém, uni-vos num só coração indiviso. Agradeço a Deus, porque gozo de consciência tranquila a vosso respeito, e porque não há motivo de ninguém gloriar-se, nem oculta nem publicamente, por lhe ter sido eu um peso em coisa pequena ou grande. Faço votos que todos a quem falei assimilem minhas palavras, não, porém, em testemunho contra si mesmos. Então, afirma Santo Inácio de Antioquia: os cristãos de Filadélfia devem estar atentos contra os judaizantes, cristãos que obrigam as pessoas a circuncidar e observar as leis e festas judaicas. Os cristãos devem rejeitar os judaizantes, que são cristãos judeus, judaizantes. Este problema já existia na época de Paulo, quando se afirma, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, no início, diz assim: chegaram alguns homens da Judéia, isto é, os judaizantes, e doutrinavam os irmãos, isto é, os cristãos de Antioquia, de origem grega, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Este conflito estava na mente do bispo de Antioquia e existia também ainda esses judaizantes a tentar tirar a paz e a unidade das igrejas daquela época. Este alerta é para toda a comunidade, para não se deixar-se seduzidos pelas doutrinas, mas deixar-se guiar somente pela doutrina deixada pelos apóstolos, a regra de fé. Jesus Cristo é a centralidade. Não se deve consentir em ser seduzidos por doutrinas contrárias àquilo que a comunidade recebeu. Inácio convida os cristãos de Filadélfia a se unirem, formarem uma unidade, um só coração. Essa exortação de vigilância de Inácio, para que a comunidade permaneça firme na exortação que ele fez,
à igreja de Filadélfia é um pedido, uma súplica que ele faz com insistência. Capítulo 7. Alguns desejaram de fato enganar-me segundo a carne, os judaizantes que chegaram com discurso, depois ele discerniu e viu que não era um discurso da igreja, mas o Espírito que é de Deus não se deixa enganar, pois ele sabe de onde vem e para onde vai. Então, esse discernimento que parte a questão dessa abertura ao Espírito faz com que se perceba quais são os erros e a tendência, a maldade daquele grupo de tirar as pessoas da sua fé, da sua comunidade. Pois ele sabe, isto é, o Espírito, de onde vem e para onde vai, e revela os segredos. Clamei quando estive entre vós. Eu disse alto e bom som na voz de Deus. Apegai-vos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Alguns desconfiaram que eu assim falava, porque sabia da separação de diversos deles. Havia uma certa divisão entre eles. No entanto, é-me testemunha aquele, isto é, Deus, por quem estou preso. Isto é, no caso aqui, Jesus Cristo. Está preso por causa da fé em Cristo, que por intermédio de homem carnal não vinha saber coisa alguma. Ele tem uma vida espiritual e é por essa vida espiritual que ele tem um discernimento. O Espírito é que mo anunciou. Nada façais, seu bispo. Então, essa norma, ele tem uma norma de inspiração divina. Guardai vosso corpo como templo de Deus. Amai a união. Fugi das discórdias. Tornai-vos imitadores de Jesus Cristo, como Jesus é imitador do Pai. Este é o nosso capítulo 7 de Inácio. Inácio afirma que alguns o tentaram enganar, se apresentando como membros da igreja, mas na verdade não eram. E favoreciam assim, com essas doutrinas, a discórdia, que eram doutrinas contrárias à fé recebida. Mas Inácio declara que enquanto eles tendem a enganá-lo, ele não se pode enganar de forma alguma o próprio Espírito, pois aquele Espírito que é de Deus não se deixa enganar. O Espírito conhece os segredos do coração. E por isso, é o Espírito que revela a Inácio, e ele conclama a unidade. Apegai-vos ao bispo, presbitério e aos diáconos. Ele fala que essa norma é uma inspiração divina para manter a unidade, jamais a discórdia. Deus é a garantia daquilo que fala, diz Inácio. Por quem estou preso? Por causa de Cristo. Ele fala não como um homem carnal, daquilo que ele recebeu, pois seu conhecimento não é humano, mas ele fala com conhecimento anunciado pelo Espírito para manter a unidade. Nada façais sem o bispo. Agindo assim, os cristãos de Filadélfia irão guardar seus corpos como templos vivos de Deus. Inácio exorta: amai-vos a união. Fugi das discórdias. Os cristãos devem ser imitadores de Cristo, como Cristo é imitador do Pai. Inácio faz o apelo à unidade por tudo, pois tudo volta à união com o Pai. O bispo é o sinal visível, o Pai é o início e fim de todas as coisas. Capítulo 8. Eu, por minha parte, cumpri o meu dever, agindo como homem destinado a unir. Essa é a vocação dele, a unidade. Deus não mora onde houver desunião e ira. A todos, porém, que se converterem, perdoa o Senhor,
se voltarem à unidade de Deus e ao senado do bispo. O senado é o presbitério. Confio na graça de Jesus Cristo, pois ele livrará de toda cadeia. Exorto-vos a nada praticar em espírito de dissensão, de divisão, mas sim em conformidade com os ensinamentos de Cristo, uma unidade naquilo que Cristo ensinou, foi deixado pelos apóstolos. É que ouvi alguns dizerem: se não o encontro nos documentos antigos, não dou fé ao Evangelho. Dizendo eu a eles: está escrito. Eles responderam-me: é o que se deve provar. E ele diz: para mim, documentos antigos são Jesus Cristo. Para mim, documentos invioláveis constituem a sua cruz, sua morte, sua ressurreição, como também a fé que nos vem dele. Nisso é que desejo, por vossa oração, ser justificado. Inácio, nesse capítulo 8, diz que foi fiel e cumpriu o seu dever, pois ele foi propagador e defensor da unidade. Deus não habita, diz ele, onde existe desunião e ira. Isso não deve haver dentro da igreja, porque isso é um contra-testemunho e mostra que a fé é só uma aparência, é uma fé vivida que compromete a comunidade. A conversão traz o perdão do Senhor, mas com a condição de que se volte à unidade, e também à unidade de Deus e ao senado do bispo, isto é, ao presbitério, se manter unido com o presbitério do bispo. Os presbíteros formam o conselho do bispo. A dignidade dos presbíteros existe quando em unidade com o bispo. A graça de Cristo, que livrará a todo cristão de toda cadeia, de toda prisão. Os cristãos não devem agir com espírito de divisão, mas unidos ao ensino de Jesus Cristo. Ele coloca uma disputa bíblica que ele teve com os judaizantes. Dizem os judaizantes: se não encontram nos documentos antigos, isto é, Antigo Testamento, não se deve acreditar no Evangelho. É um argumento usado pelos judaizantes. Inácio então lhes diz: tudo está escrito. Eles vão responder a Inácio que ele deve provar, que se deve acreditar no Evangelho. Inácio responde: os documentos antigos são Jesus Cristo. É a centralidade em Jesus. É este que se deve apegar. Os documentos invioláveis é a cruz de Cristo, uma cruz real, uma dor real, um sofrimento real, não aparente. É sua morte e ressurreição, que fazem parte da régua da fé, recebida dos apóstolos e transmitida à igreja. Os apóstolos eram as testemunhas de tudo aquilo que aconteceu em Jesus Cristo. E a fé tem como fonte Jesus. Se adere a Jesus pela fé. E essa profissão de fé é que justifica a pessoa. Os judaizantes consideram o Antigo Testamento como a única fonte de revelação. O Novo Testamento por eles só era aceito quando estava claramente confirmada pelo Antigo Testamento. Os cristãos, da origem do cristianismo, vão procurar provar que a doutrina cristã não se opõe ao Antigo Testamento, mas era cumprimento da lei e dos profetas. Este é o Evangelho. Aqui a discussão é sobre a exegese bíblica. Inácio coloca a centralidade em Jesus. Para Inácio, então, a chave de leitura do Antigo Testamento é Jesus.
Não se deve ler o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento, mas se deve ler o Antigo Testamento a partir de Jesus, que é a centralidade de toda a revelação, e de onde os apóstolos, os profetas, testemunharam e apontaram como realização maior e plena. Capítulo 9. Diz Inácio: embora fossem honrados também os sacerdotes, do Antigo Testamento, coisa melhor, porém, é o sumo sacerdote, no caso aqui Jesus, responsável pelos santos dos santos, pois só a ele foram confiados os mistérios de Deus. É ele a porta para o Pai, uma referência de São João, pelo qual entram Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, os apóstolos e a igreja. Sempre Jesus. Tudo isso leva à unidade de Deus. O Evangelho contém, porém, algo de mais sublime, a saber, a vinda do Salvador, Senhor nosso Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição. A respeito dele, vaticinaram os queridos profetas. O Evangelho constitui mesmo a consumação da imortalidade. Tudo se reveste de grande importância se confiardes no amor. Então, continua a questão sobre a interpretação da Sagrada Escritura, do conflito entre a leitura dos judaizantes e a leitura cristã, no caso aqui defendida por Inácio. Inácio faz a referência entre o sacerdócio antigo do Antigo Testamento e o sumo sacerdote Jesus do Novo Testamento. É Jesus que é responsável pelo santuário, o Santo dos Santos, e só Jesus é que foi confiado o mistério de Deus. Ou então, só em Jesus foram confiados os mistérios de Deus. Jesus é a porta para o Pai, referência de João, capítulo 10, versículos 7 a 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, diz São João. E nela entram os patriarcas, os profetas, os apóstolos e toda a igreja. O sentido de tudo isso é que Jesus leva à unidade de Deus. Em Cristo se unem os dois testamentos, mas se une o povo de Deus na igreja, na unidade com o Pai. A novidade do Evangelho, sua mensagem é muito mais sublime, pois nos relata a vinda do Salvador e Senhor nosso Jesus Cristo, na sua encarnação, sua paixão e ressurreição, a regra de fé deixada pelos apóstolos. É sobre Jesus Cristo que os profetas falaram. Assim conclui Inácio. O Evangelho está no singular porque se refere à boa nova do Pai, que após a ressurreição, essa boa nova do Pai é Jesus. Não se usa a palavra evangelios no plural. Isso só vai ser usado a partir do ano 150, quando se vai fazer a diferenciação entre os 4 evangelhos. Não, aqui o evangelho singular é Jesus Cristo. É a consumação da imortalidade. Assim, tudo vem revestido de grande importância, se existir confiança no amor. A maior expressão de amor que o Pai nos deu foi seu Filho. A oposição aos judaizantes, que viam no cristianismo apenas um acréscimo ao judaísmo. Cristo Jesus é a medida de todas as coisas. Profetas, Evangelho, indicam eles o amor que inspirou toda a revelação de Deus e se consumou no Evangelho em Jesus Cristo. Capítulo 10. Recebi a notícia que, graças à oração e à participação íntima que cultivais em Jesus Cristo, a igreja de Antioquia, na Síria, recobrou a paz. Convém, portanto, que vós, como igreja de Deus, escolhais um diácono para presidir uma embaixada de Deus àquela cidade e congratular-se com eles, por estarem unidos pelos mesmos vínculos e glorificar o nome. Felicitem Jesus Cristo,
aquele que for achado digno deste ministério. Também vós tereis a vossa glória. Se o quiserdes, isso não vos será impossível para a glória de Deus, pois que também as igrejas mais vizinhas mandaram ou bispos, ou presbíteros e diáconos. As igrejas, em comunhão com a situação da igreja de Antioquia, mandaram seus delegados, seus embaixadores, para poder, juntos, glorificar o nome e, ao mesmo tempo, estar unidos naquele momento que estava passando a igreja de Antioquia, inclusive com a prisão do seu bispo, e logo depois parece que a paz retornou. A intercessão da igreja de Filadélfia ajudou a igreja da Síria a recobrar a paz. Intercessão orante. A prisão de Inácio acalmou em Antioquia os inimigos da igreja. Ele recebeu notícias que a igreja de Antioquia voltou à paz. Inácio pede uma embaixada da igreja de Filadélfia para que vá a Antioquia e ali congratular com a igreja de Inácio pela paz alcançada. Inácio pede que envie um diácono como embaixador, e assim Jesus seja glorificado. Seja glorificado o nome, eles possam rezar juntos para glorificar a Deus pela paz conseguida. Aquele que for digno dessa missão de ir a Antioquia, ele trará essa bênção divina, como ele diz, né? Aquele que for achado digno deste ministério, também vós tereis a vossa glória. Isto é, a comunidade será glorificada através do emissário que a igreja de Filadélfia enviar a Antioquia. Inácio diz que outras igrejas já enviaram para Antioquia bispos, presbíteros e diáconos, a fim de congratular pela paz conseguida. E, por fim, o capítulo 11. A respeito de Fílon, diácono da Cilícia, posso informar. É homem de prestígio, que ainda agora me serve no ministério da palavra de Deus, juntamente com Réus Agatopos. Outro homem de consideração que me acompanha desde a Síria, com desprezo da sua própria vida, mesmo correndo o risco de morte. Também eles dão testemunho de vós. Da mesma forma, eu agradeço a Deus por vós, porque os recebestes como o Senhor vos recebeu. Aqueles que lhes faltaram de respeito encontram perdão pela graça de Deus. Saúdo-vos a caridade dos irmãos de Troade, donde também vos escrevo por intermédio de Burros, que a pedido dos Efésios e Esmirnenses, ele me acompanha como penhor de honra. Então, a igreja de Esmirna e de Éfeso colocou esse Burros para poder acompanhar Inácio, e ele serve de secretário. O Senhor Jesus Cristo honrá-los-á, pois nele esperam com corpo, alma, espírito, fé, amor e concórdia. A Deus em Jesus Cristo é a despedida, esperança comum de todos nós. É o destino final, que é Deus. É a despedida de Inácio, com algumas informações de algumas pessoas que estão junto dele, e que ele envia também como embaixadores até Filadélfia, que devem ser recebidos pela igreja porque são homens de confiança. Inácio escreve por meio de um secretário, Burros. Esse secretário, como eu dizia, foi colocado a serviço de Inácio pelas igrejas de Éfeso e Esmirna. A despedida dele é um profundo adeus, ele está caminhando para a morte. Ele não verá mais a comunidade, nem os membros da comunidade, que ele dá em Jesus Cristo, que é a esperança comum de todos os cristãos, porque o nosso destino final é Deus. Então, depois nós vamos passar agora para a carta de São Paulo aos esmirnenses, no próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.